Entre todos os momentos mágicos da ficção científica, poucos, se algum, teve tanto impacto quanto essa cena. Jurassic Park foi mais do que um filme. Assim como seu Tubarão tinha feito nos anos 70, Spielberg novamente revolucionou a ideia de blockbuster e o quanto o cinema ainda era capaz de entregar histórias fantásticas, desafiando os limites dos efeitos especiais e da criação de imagens em tela, sem contar que criou uma dinomania que dura até hoje. Jurassic Park foi um fenômeno para além da cultura pop, sendo o ícone cultural definidor para além da ficção científica. No entanto, apesar da estrondosa estreia, a franquia nunca mais conseguiu atingir o mesmo nível de qualidade, mesmo que nunca tenha tido problemas em gerar fortunas, às vezes sem merecer. Mas entre altos e baixos, entre favoritos e odiados, existe um filme que parece o mais esquecido entre eles. Jurassic Park 3 não é só um dos mais mal avaliados da franquia, ele é o pior avaliado quando levado em consideração a opinião do público, o que pra mim é uma grande surpresa, porque Jurassic Park 3 não é, nem de longe, tão ruim assim. Jurassic Park 3 teve a ingrata missão de ser a sequência de Mundo Perdido, que enquanto tem seus muitos fãs, foi a primeira prova de que o sucesso do primeiro filme era algo muito mais difícil de ser alcançado do que simplesmente colocar dinossauros em tela. O terceiro filme tinha que provar que a franquia ainda tinha algo a oferecer, e acabou falhando, o que fez Jurassic Park viver de vender boneco por 15 anos até chegar o retorno à Ilha Nublar em Jurassic World. Mas para todos os seus defeitos, eu acredito que Jurassic Park 3 merece uma segunda chance. Ao abandonar as pretensões filosóficas que funcionam bem no 1, mas arrastam o 2, Jurassic Park 3 é o mais acelerado da franquia, entregando cena de ação após cena de ação. Ao trazer Sam Neill como protagonista, ele deu possibilidade de Alan Grant assumir o papel de herói de ação e, mesmo mais velho, nos entregar a melhor versão desse personagem. Sem contar ter sido responsável por transformar os raptores em dinossauros tão icônicos ao explorar a sua fantasiosa inteligência, colocando-os como os grandes vilões da história. Um filme que não tem muito a dizer, mas que sabe disso e não tenta te convencer do contrário, não se perdendo em falsos dilemas morais, interessado apenas em ser uma aventura de sobrevivência, terror e ação que eu sinceramente nunca consegui não gostar. É um filme bom? Mas eu não acho ele tão ruim quanto muitos lembram, sendo uma das sequências mais divertidas dentro da franquia, talvez a mais divertida. Por isso, no vídeo de hoje vamos explorar esse filme e relembrar dos seus erros, mas mais especificamente, destacar porque ele merece uma nova chance. Primeiro, começando pelo óbvio. Esse é um filme ruim. Ok, mas por quê? O sucesso de Jurassic Park depende da união de vários gênios juntos, de Spielberg a Stan Winston e até mesmo Phil Tippett. E é claro, Michael Crichton, um dos maiores escritores do techno-thriller e um genuíno gênio do sci-fi, com a adaptação do seu Enigma de Andrômeda sendo um sério concorrente a melhor filme de ficção científica já feito. No entanto, essa junção por si só não garantiria sucesso, já que todos eles voltaram para o Mundo Perdido, com Crichton até escrevendo um livro só por causa do segundo filme e por insistência do Spielberg. A relação entre os dois primeiros filmes e os livros é fascinante, e a Sora, que me ajudou no roteiro desse vídeo, fez 2 excelentes vídeos falando exatamente sobre essas relações. Com isso, Jurassic Park 3 foi a primeira vez que a franquia soltou a mão dos livros e dos seus criadores originais, na esperança de tentar algo novo em meio a uma produção um pouco tumultuada. Sem Spielberg e Crichton, o roteiro ficou por conta de Alexander Payne, Peter Butchman e Jim Taylor, em uma sequência de escrever e reescrever a história um do outro, que já estavam trabalhando com roteiros iniciais e com os executivos da produtora enchendo o saco o tempo todo. Payne e Taylor até mesmo decidiram deserdar o roteiro, por assim dizer, pelo tanto que ele foi mexido depois que eles já tinham tentado salvar o que estava ruim. A direção ficou nas mãos de Joe Johnston, na época conhecido por Querida, Eu Encolhi as Crianças, Jumanji, e se alguém tivesse assistido, ele também seria conhecido pelo Rocketeer. Filme que eu acho lindo, aliás. Isso causou o primeiro impacto direto no filme, o que muitos criticam como um de seus pontos negativos, que é justamente ele ter abandonado o seu DNA focado na ciência, no techno-thriller, indo para algo que tinha muito mais a ver com a cara do diretor, uma história de aventura, de sobrevivência, algo mais linear com foco em seus personagens e suas relações, pro bem ou pro mal. Para muitos, ao abandonar suas questões mais de ciência e como ela é usada sem restrições, foi o que enfraqueceu Jurassic Park 3, muitas vezes, erroneamente, tido como um filme
filme sem nada a dizer. Mas vamos colocar um asterisco nessa parte, porque eu vou voltar nela quando for falar das suas qualidades. Mas para muito além dos problemas envolvendo a criação do roteiro, mudança de personalidade, da direção e vários outros, Jurassic Park sofre de... bom, como eu posso dizer... Alan. Existem diversas ideias erradas em todo o filme. Eu acho que o núcleo de personagens, tirando Alan e surpreendentemente a criança, tendem a ser irritantes conforme o tempo do filme passa. Em certo ponto, o seu galã obrigatório também irrita bastante. E convenhamos, Billy não é nada perto do ser supremo que é Jeff Goldblum, mas é anos-luz à frente do insuportável do Vince Vaughn II. Um outro grande defeito do filme para mim é também ter a necessidade de se atualizar em relação aos seus dinossauros, principalmente o T-Rex. Com já 2 filmes com o Rei dos Dinossauros sendo o foco, a esse ponto, principalmente os produtores acreditavam que era hora de algo novo. Tiveram então a ideia de acrescentar o espinossauro. E se você acha que essa foi uma boa ideia, foi. Um dinossauro grande novo para substituir o T-Rex é uma ideia legal, principalmente em um novo ambiente. Mas aí eles estragaram a ideia boa na tentativa de elevar essa nova ameaça e fizeram ele derrotar o T-Rex. E eu acho que, mesmo inconscientemente, esse tipo de cena sempre incomoda. Sempre que tentam colocar um novo malvadão como sendo melhor do que o antagonista anterior matando ele. Geralmente, matar os seus grandes ícones em sequências não faz o público gostar menos do original e mais do novo. E sem querer querendo, Jurassic Park 3 ainda acabou inspirando todas as outras sequências, a ficar querendo inventar um super dinossauro para tentar replicar o que o espinossauro fez, o que na minha opinião é a parte mais fraca dos filmes World. A direção acelerada de Johnston não se provou tão eficiente quanto a de Spielberg, criando cenas rápidas e cheias de adrenalina, mas muitas vezes sem a consistência necessária, às vezes rápidas demais para serem lidas como deveriam, em alguns momentos um pouco sem lógica. A verdade é que Jurassic Park 3 tinha apenas uma chance de impressionar com a sua primeira impressão e revitalizar a franquia, provar que ela ainda tinha gás para mais alguns filmes. Mas à primeira vista, o filme realmente falhou em conseguir empolgar o público, se conectar com os fãs dos 2 primeiros ou de mostrar ter algo a dizer para quem o assistiu. Com isso, ele acabou congelando Jurassic Park por 15 anos. À primeira vista. E essa é uma distinção importante. Primeiro de tudo, eu quero ressaltar mais uma vez que eu não acho que esse é um filme que, ao ser revisitado, vai se provar uma obra-prima que ninguém entendeu. Mas assim como aconteceu com a minha franquia favorita de monstros gigantes, tem muito coração nessas sequências quando você para pensar sobre elas, e eu vejo muito desse coração em Jurassic Park 3. E sem entrar em personagem nem nada, ele é um filme mais inteligente do que parece. Não muito, mas é. Mas mais inteligente do que parece é definitivamente estar sempre inovando. E a Tech T-Shirt da Insider inovou tanto que acabou se tornando o novo padrão. E eu tô falando sério, meu último vídeo nem tinha publi e olha o que eu tava vestindo. Nos últimos anos, a Insider acabou se tornando parte recorrente do nosso dia a dia, sendo sempre a primeira opção por causa da sua praticidade e diversas vantagens. Principalmente a sua Tech T-Shirt, que serve para todos os momentos de sair, um exercício leve e até mesmo para gravar vídeo. E além das já conhecidas vantagens, como secagem rápida, ação anti-odor e conforto térmico, a sua durabilidade garante o menor custo-benefício em vestimentas. E se você ainda está em dúvida se vale a pena comprar ou não, a Tech T-Shirt Gola U está com 20% de desconto do dia 17 de julho até o dia 19, apenas no site. Essa é a oportunidade perfeita de experimentar ou renovar as suas camisas do futuro. E use o nosso cupom Pandora e clique no link da descrição para conseguir os melhores preços junto das promoções que estão rolando lá na loja. Assim você pode conhecer também essa inovação que se tornou o padrão. E além do mais, também nos ajuda a continuar trazendo o entretenimento de todas as galáxias. Agora é a hora daqueles asteriscos. Sim, o terceiro filme é o mais simples de toda a franquia, em questão de trama e tempo pelo menos. Ele mal alcança 1h30, enquanto todo o resto passa fácil das 2 horas. Dito isso, filmes como Dominion, Reino Ameaçado e principalmente O Mundo Perdido precisam inventar coisa para tentar justificar serem tão longos, quase como se ter menos de 2 horas fosse um crime. O primeiro filme funciona muito bem assim, com alguns dos seus melhores momentos sendo as longas pausas entre a ação. Já os outros, nem tanto. O 2 sofre muito com o Malcolm tentando acender aquela chama de charme filosófico que ele teve no 1, e sinceramente isso transforma o filme em um sonífero em vários momentos. E nem precisamos falar de Reino Ameaçado e Dominion, né? Que esses sim colocam qualquer um pra dormir com as suas enrolações. São filmes que, por mais duro que possa parecer dizer isso, desperdiçam o seu tempo.
Isso foi sempre algo que eu gostei em Jurassic Park 3. É um filme simples, mas que não finge ser mais do que isso. Evita a tentativa facilmente frustrada de querer ser mais inteligente do que realmente é, simplesmente por ter medo de ser julgado como inferior, que é justamente o que aconteceu com todos os Worlds. A trama simplificada é pra mim um bom ponto. Ele não tenta dizer nada além do que quer e precisa. O final é meio abrupto? É bastante até. Ele acaba quase que do nada, quando a Doutora Sattler alerta o governo americano de que tem petróleo na Ilha Sorna. Mas ainda assim, ao trocar o techno-thriller por um survival thriller, Johnston trabalha dentro do que faz melhor, sem a necessidade de ter que se adaptar para temas bem diferentes das suas já testadas aventuras. Isso torna Jurassic Park 3, não interprete isso de forma pejorativa, um filme parque de diversão. Como uma montanha-russa, ele caminha de cena de ação para cena de ação, entregando cenários que ora funcionam, ora não. Mas diferente de todos os outros da franquia, ele não perde o ritmo em momento nenhum. Eu critiquei a cena do espinossauro contra o T-Rex, mas é inegável que ele entrega o espetáculo que esperamos de um filme de dinossauros. Algumas cenas não fazem sentido nenhum, como ouvirem um celular dentro da barriga de um lagarto de 20 metros, mas não ouvirem os seus passos. Mas evita que o momento de reencontro da família caia no água com açúcar, que esfrie o filme, algo que definitivamente atrapalha o mundo perdido. O ataque dos raptores na instalação da Engen evita que ele se perca em devaneios sobre os perigos da ciência em relação à natureza e por aí vai. Aliás, eu sempre adorei essa cena. Um verdadeiro clássico. Essa estrutura faz com que o filme pareça muito mais em movimento do que Mundo Perdido e também os outros. De todos, ele é o que mais parece explorar o seu espaço, indo de cenário a cenário, em vez de parecer se passar em um quadrado, explorando a ilha de uma forma bem satisfatória, como por exemplo na cena do aviário. Sim, ela tem alguns momentos meio ridículos, como Billy resgatando Eric com o paraquedas, mas a perseguição dos pteranodons ao paraquedas é uma das mais criativas de toda a franquia, e tem bom gosto, diferente daquela cena horrorosa de World. Toda essa sequência do aviário tem justamente essa característica de parque de diversões que eu falei. Ela é empolgante, cheia de adrenalina, muito criativa, e pra mim tem todo o coração de Jurassic Park ao tentar assustar, chocar e encantar o seu público. O aviário, o ataque ao barco, a luta entre o espinossauro e o T-Rex, essas cenas mostram que, para todos seus defeitos, o terceiro tem uma grande qualidade: a vontade de tentar inovar de alguma forma dentro da franquia. O segundo mesmo faz isso com o ataque a São Francisco, mas é de uma forma até que meio tímida lá pro final da história, depois de repetir tanta coisa, e por si só ela não é assim tão diferente do anterior, só é na cidade. Jurassic Park 3 falhou ao tentar novas ideias, mas tentou novas ideias, e eu acho isso sempre um mérito, principalmente porque quando ele acerta, ele realmente acerta. Também acho legal que o seu 3D ainda segura muito bem, assim como nos anteriores. Já os efeitos práticos, nem tanto. Curiosamente, um dos poucos casos em que o CGI envelheceu melhor do que os práticos. Mas a mistura dos dois elementos ainda funciona bem, principalmente nos raptores, que deveriam ser Utahraptors, apesar da produção ter se baseado nos Deinonychus, mas o tamanho não é tão compatível. Ok, a minha fase de hiperfoco em dinossauro já acabou faz tempo, então eu vou parar por aqui, eu prometo. O meu ponto é, ele está tentando ser uma versão mais aventureira de Jurassic Park, sem deixar de lado o legado dos anteriores. Tirando aquele errinho com o T-Rex, o jeito que ele trata o seu protagonista, principalmente, mostra o quanto a direção e o roteiro queria respeitar o que veio antes e não reinventar tudo o que funcionou. Mesmo com a chatice dos produtores, basta ver como Grant é tratado nesse e como Malcolm é usado de forma descarada e até enganosa em Reino Ameaçado. Como até depois da morte destroem o personagem de Hammond ao inventar bobeiras para parecer mais inteligente do que é. Jurassic Park 3 queria apenas mais uma aventura, mas uma grande jornada de altos e baixos por essa ilha que encantou tantos, sem cinismo, sem truques. Lembro de quando eu era criança esse ser o meu favorito justamente por como ele é uma grande brincadeira de criança. Ele até mesmo faz referência direta a isso. Acho que até esse ponto esse era o que mais mostrava dinossauros diferentes, não só os pterodons, mas os ceratossauros, o anquilossauro. É um filme feito para as crianças que queriam ver os bonecos que elas tinham em tela, e menos Ian Malcolm enchendo o saco sobre sei lá o que. I don't know, it was kind of preachy. E sinceramente, para toda a cena absurda do 3, ele nunca alcança o momento vergonha alheia dessa cena do 2.
O seu uso dos raptores também é legal, aqui já exagerando bastante a capacidade intelectual dessas criaturas, mas a comunicação entre eles, a inteligência e até mesmo as táticas de armadilha, pra mim foi o que cimentou os Velociraptores como parte tão importante do panteão de grandes monstros da ficção científica. Mesmo com o cabelinho distraindo um pouco, os raptores de Jurassic Park 3 são bem assustadores. Nada como a aura de mistério que eles têm no primeiro, mas conseguindo ser bem melhor utilizados do que a participação especial no 2, com a já dita cena absurda, e definitivamente mais legais do que seja lá o que o Word tentou fazer. E ele ainda fez algo que nenhum outro filme dos anos 90 ou 2000 conseguiu fazer. Acho que quase nenhum filme até hoje. O personagem infantil é legal. Em vez de uma criança chorona que precisa ser salva, que atrapalha os adultos ou que acrescenta dilemas baratos na história, Eric é um berés juvenil que sobreviveu à ilha a todo custo, usando seu conhecimento sobre dinossauros. De novo, ao analisar esse filme pelos olhos de uma criança, ele é elevado pelo fato de que quando a gente era pequeno, não queríamos ser como as crianças assustadas que levam choque. A gente queria ser maneiro assim. Acho que esse é o melhor que pode ser dito sobre Jurassic Park 3. Ele é o que melhor entendeu o encanto infantil sobre essas histórias. A minha orelha já tá queimando até mesmo antes de dizer isso, mas talvez ele tenha entendido esse ponto até melhor do que o primeiro filme, demorando muito menos para começar a bagunça do que no filme de 93. De novo, quando eu começo a falar de algo que eu gosto em um filme, às vezes faz parecer que eu tô elogiando ele como algo perfeito. Principalmente na internet, que é tudo 8 ou 80, ou a pior coisa já feita, ou a maior obra-prima de todos os tempos. Mas o que eu estou fazendo, o que eu quero fazer, é explorar as nuances que às vezes podem ficar despercebidas em um filme como Jurassic Park 3. E ele tem muitas coisas que funcionam em meio aos seus muitos outros fracassos. Mas vendo como os recentes Words, incluindo esse último, é defendido pelo público mais jovem pelo fator diversão, eu acredito que Jurassic Park 3 hoje teria o mesmo tipo de apreço. E falando de nuances, eu gosto de como ele trabalha os seus temas, muitas vezes de forma sutil, ora tão sutil que é imperceptível, mas que tá lá quando você começa a prestar atenção. Existe um elemento em Jurassic Park que eu gosto de chamar de o momento. Repare que todo filme tem um momento em que a música de John Williams cresce e isso acentua um tema importante. Esse momento serve justamente para pontuar sobre o que cada filme estava falando. No primeiro, ele acontece justamente para falar do deslumbre que vem antes da tragédia, sobre como até grandes mentes podem se encantar com a beleza da ciência, antes de ter que lidar com as consequências de brincar de Deus. Por isso, ela acontece antes dos terrores de Jurassic Park. No 2, esse momento vem bem no finalzinho, quando vemos que a família de T-Rex está finalmente bem. A preocupação do filme é sobre proteger o meio ambiente, os animais, que por nossa culpa pode estar onde estão. Em Word, que é um filme muito mais preocupado com nostalgia, com a história da própria franquia, esse momento vem quando vemos o parque funcionando. Reino Ameaçado toca a música apenas nos créditos finais, porque sabe que o seu melhor momento é quando ele nos livra do sofrimento de estar assistindo esse filme. E eu acho que o terceiro soube utilizar essa ideia muito bem. A primeira vez que a música ameaça subir dessa forma é em uma cena similar à do primeiro, quando vemos os dinossauros pela primeira vez. Mas quando ela começa a chegar no seu ponto alto, ela corta subitamente assim que vemos algo errado com a viagem de Grant, que os tais turistas estavam atrás de outros motivos. A música começa a mostrar o encanto de Alan e Billy com as criaturas, mas corta repentinamente para mostrar que os outros ali nada se importam com aqueles animais. A música só volta já no terceiro ato, quando eles já tiveram que enfrentar o espinossauro, fugir dos raptores e quase serem devorados pelos pteranodons. Eles estão cansados, feridos, sangrando e acabaram de, talvez, perder um de seus amigos para aqueles monstros. E então... Jurassic Park 3, muito melhor do que qualquer Word, trata seus dinossauros como animais e, por consequência, acaba falando sobre como, por mais aterrorizante que a natureza possa ser, ela nunca pode perder a qualidade de encantadora, de fantástica, de linda, de preciosa. Algo que o Reino Ameaçado tentou fazer justamente acrescentando essas camadas para parecer mais inteligente, em uma trama desnecessária que desperdiça seu tempo e que no fim não faz sentido absolutamente nenhum. Ele tenta passar essa mensagem como uma marreta, enquanto Jurassic Park
Park 3 faz com toda uma sutileza muito mais encantadora. E em uma terceira camada, isso também reflete sobre a ciência. Todos os filmes falam sobre a dualidade dos limites da ciência e da sua beleza. Esse, bastante até, com Grant mantendo a sua posição desde o primeiro sobre os erros de Hammond e da Jen. O diálogo logo antes da cena da música é sobre a diferença entre um astrônomo e um astronauta, sobre estudar e sobre ter que vivenciar. Ele acaba falando, e acredito que totalmente intencional, que apesar dos outros baterem tanto na ideia da ciência como vilã da história, assim como a natureza e seus dinossauros, por mais que ela tenha sido assustadora e mal utilizada, capaz de criar monstros, ela ainda pode ser amada e fascinante. Que não importa o quão monstruosas algumas coisas que a humanidade pode ter criado são, ainda é possível sonhar com o melhor e o mais belo que somos capazes de construir e alcançar. Mas o que eu acho mais emocionante de suas nuances é a jornada de Alan Grant como protagonista. Algo que eu sei que incomoda alguns, e que me incomodou por um bom tempo, é como Grant e Sattler não acabaram juntos. Principalmente após o primeiro filme fazer questão de mostrar que ele aprendeu a gostar de crianças. Toda aquela história sobre a vida encontrando um jeito. Eles até mesmo brincam com essa expectativa, dando a entender que ele é casado com Ellie antes de descobrirmos que ele é solteiro e sem filhos. Ainda acho isso um pouco triste, mas é importante para colocar o personagem na onde ele precisa estar. Alan é um paleontólogo, um cientista do velho mundo, pré-Jurassic Park, ainda se mantendo aos seus ideais. Sem uma linhagem, ele é o último homem de seu tipo. You're still the best. I mean that. The last of my breed. Um homem que acredita no seu trabalho e na verdade científica em um mundo que mudou completamente, e que já não vê mais valor em tentar aprender a verdade por trás do que veio antes, talvez a única verdade, em um mundo fascinado pelas mudanças recentes, mesmo que não sejam assim tão verdadeiras. I have a question that does not relate to Jurassic Park or the incident in San Diego. Sabe aquela frase que todo youtuber que não leu o livro de verdade gosta de usar para fingir que leu? Então, ela é praticamente dita nesse filme. E só nesse filme, tá? Dinosaurs lived 65 million years ago. What Jen did at Jurassic Park is create genetically engineered theme park monsters. E é fascinante ver o personagem de Grant entre esses dois mundos, entre a ciência em teoria e ela na prática, entre as muitas especulações e estudos do passado, ou a substituição desse passado por uma falsa certeza moderna. E eu acho bem legal como o roteiro, e principalmente a atuação de Sam Neill, consegue trabalhar o personagem para mostrar que, mesmo sendo o último de seu tipo, ele ainda é necessário em um novo mundo, colocando Grant como o inegável grande herói do filme. E Sam Neill, mesmo com seus 53 anos na época, consegue dar toda a energia que o personagem precisa e até mesmo um ar de deboche fantástico. Either way, you probably won't get off this island alive. Neill faz um Grant muito energizado e até mais confortável em seu papel do que no primeiro filme, algo que ele mesmo já admitiu em entrevista. O Grant aqui representa justamente a ideia de que até mesmo um homem dinossauro ainda tem o que ensinar para um novo mundo, por mais que tudo tenha mudado, por mais que uma realidade artificial tenha substituído a sua realidade. O seu conhecimento, a sua sabedoria e a sua coragem vão sempre estar lá para inspirar os novos astronautas, mesmo que ele seja apenas um astrônomo. Enquanto o original é muito melhor, Jurassic Park 3 tem a melhor versão de Grant como protagonista. Quando eu era criança, eu gostava do Eric. Quanto mais eu envelheço, mais eu vejo a beleza do que o roteiro tentou fazer com Grant, e o quão belamente Sam Neill interpretou seu mais famoso personagem aqui. Enquanto esse vídeo estava em produção, veio a triste notícia da morte de Sam Neill, e eu acho que esse era um bom momento para falar disso. Neill sempre foi um ator completo, mesmo que longe do sucesso de ser um grande astro de Hollywood. Mas não importa o papel, não importa o tamanho do filme, ele sempre foi o melhor ator que podia ser. E em muitos casos, ninguém faria o que ele fez. Eu acho que Grant, no terceiro filme, reflete muito bem o que ele era capaz de fazer. Seu talento em sua vontade de ser o melhor possível não importa o quanto tudo mudasse. Jurassic Park, como um todo, não seria o mesmo sem ele, nem a ficção científica.
Esses detalhes temáticos em Jurassic Park podem parecer bobos, mas é interessante como ele não tenta só repetir os mesmos temas do primeiro, o mesmo dilema sobre ciência, sobre ganância, sobre a engenho, justamente os mesmos temas que os outros 5 fazem sem nenhuma variação. Se contarmos sua sensibilidade sobre Grant e sobre a relação dos dinossauros e a natureza com a vontade da humanidade de acreditar no fascinante através do terror, esse é o filme mais humano de toda a franquia. Tudo isso faz de Jurassic Park um bom filme? Não, mas é longe do fracasso que ele parece ser, e definitivamente um que não merece ser esquecido. Ele pode não ser tão bom, mas é muito mais Jurassic Park do que qualquer um que veio depois. É um filme bagunçado, atrapalhado até em alguns pontos, mas é cheio de coração, cheio de vontade e de criatividade. Eu sei que é longe de ser perfeito, mas eu sempre vou amar Jurassic Park 3. E com isso, como sempre, só me resta agradecer a você que assistiu esse vídeo até aqui. Continue nos acompanhando porque estaremos sempre trazendo o entretenimento de todas as galáxias. E um agradecimento ainda mais especial aos nossos apoiadores, que ajudam o Central Pandora a continuar navegando pelos muitos universos da ficção científica, como os nossos primeiros imediatos Guilherme Ian, Alexandre Hausen, Alisson e Marco Marcos, o pessoal da Ponte de Comando Emily, Oitavo, Pedro PH, Aldemir Júnior, Eric e Rafael Carvalho, e os oficiais de ciências William França, Daniel Bula, Lucas Leite, Raven e Marco Antônio Gomes.